Aquilo que você chama de prece é uma das maiores ilusões. Cada palavra que você foi ensinado a repetir está, na verdade, sabotando a materialização em sua vida. Existe um pergaminho com 1500 anos que a estrutura religiosa não queria que você conhecesse. O Evangelho dos Lotes de Maria, decifrado em Princeton, expõe o engano fundamental. Quando você pede algo ao divino, você está, no nível mais profundo, comunicando ao universo que você não merece possuir aquilo. Pense comigo com total honestidade sobre a sua frequência. Você pede por cura porque sente a doença. Você implora por provisão porque vibra na carência. Você roga por um amor que preencha porque a sua alma ressoa com a solidão. O campo, esta inteligência que permeia o vácuo e a matéria, não escuta a articulação das suas palavras. Ele sente a sua frequência eletromagnética, e é a esta vibração que ele obedece. O sentimento como oração e o campo unificado. O sentimento é a oração. Não é o que a sua boca pronuncia em súplica, mas o que o seu coração transmite em convicção. Os mestres antigos e os monges mais reclusos não pedem coisa alguma durante seus cânticos sem fim. Eles sentem como se já tivessem recebido. O segredo está em habitar o resultado. Preste a máxima atenção, pois este princípio reorientará a sua compreensão da realidade. No momento em que você assiste a este ensinamento e permite a sensação de falta ou ausência, você está ativamente comandando o universo para que mantenha aquilo que você deseja fora do seu alcance. Qual é a verdadeira emoção dominante que você sustenta agora? A história da espiritualidade humana, particularmente a ciência oculta praticada nos primeiros séculos, é frequentemente simplificada como uma jornada de fé cega e resignação moral. Contudo, descobertas arqueológicas recentes e a decodificação de textos apócrifos desafiam essa visão unidimensional, revelando uma realidade técnica de manipulação da consciência. Há uma distinção crucial. De um lado, a religião institucionalizada, que gerencia o comportamento das massas através da esperança; do outro, a ciência espiritual original, que se concentrava em obter resultados tangíveis no agora. Aqueles que detinham o poder nas sociedades antigas e o fazem até hoje, operam através de uma tecnologia específica da consciência. Enquanto a maioria repete orações pedindo por uma vida mais plena, um grupo restrito sente profunda gratidão pela plenitude que já habita, mesmo antes de sua cristalização física. A diferença entre esses dois estados reside em uma instrução técnica que foi deliberadamente suprimida dos textos canônicos no século IV. Max Planck identificou o mecanismo quando concluiu que toda a matéria emerge de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de tudo o que existe. O campo unificado de Planck responde a uma linguagem singular, a assinatura eletromagnética gerada quando o pensamento e a emoção se fundem em uma frequência coerente no coração humano. Em 2019, a professora Anne-Marie Lou Yandick decifrou um códice de 1500 anos que revolucionou as expectativas acadêmicas. O Evangelho dos Lotes de Maria não narra sermões ou milagres. Suas páginas operam como uma tecnologia oracular, com 37 textos estrategicamente escritos para eliminar a dualidade mental. Ordena: parem de ter duas mentes sobre os eventos futuros. O oráculo 34 comanda: avancem imediatamente sob a autoridade divina. O pergaminho revela o erro fundamental da humanidade: pedir o que está faltando. Quando você clama pelo fim do conflito, você está, com sua frequência, nutrindo o desequilíbrio. Quando você roga pela cura, sua atenção fixa a doença. A matriz divina reflete exatamente o que você emana, não as suas palavras, mas a qualidade eletromagnética do seu sentimento sustentado. Greg Braden decodificou instruções paralelas no Evangelho de Tomé, versículo 106.
Quando fizerdes do pensamento e da emoção uma só coisa em uma única casa, direis à montanha: move-te, e ela se moverá. O texto descreve a mecânica exata da manifestação. O pensamento fornece a imagem, o mapa mental da realidade desejada, e a emoção fornece o combustível energético. Unidos, eles geram o comando que a matéria deve obedecer. O coração humano produz um campo eletromagnético 60 vezes mais potente que o cérebro. Cada batida transmite uma mensagem codificada ao campo. A imersão sensorial, o segredo da chuva. Lembro-me de ouvir a história de David, um xamã Hopi que rezava pela chuva no deserto do Arizona. Ele não pedia por água. Ele se curvava e sentia a lama entre os dedos dos pés. Inalava o cheiro da terra molhada nas paredes de barro e experimentava a sensação de frescor úmido sobre sua pele. Em menos de 12 horas, a chuva veio. Ele habitou a realidade da chuva antes dela existir fisicamente. A versão aramaica original de João 16, 23, 24 instruía: pedi sem motivo oculto e sede envolvidos pela resposta. Edições posteriores suprimiram a crucial frase sede envolvidos. É exatamente a chave técnica. Você deve envolver-se com o sentimento da realidade desejada até que sua alegria esteja completa no presente, não em um futuro incerto. O Evangelho dos Lotes de Maria, datado do século VI, não contém parábolas, milagres ou ensinamentos morais. Suas 160 páginas revelam uma tecnologia espiritual sistemática para acessar respostas diretas através da eliminação do conflito mental. O manuscrito opera através de 37 oráculos, escritos em linguagem intencionalmente vaga e simbólica, projetada para a sincronicidade divina. O buscador se aproximava do guardião do livro em momentos de profunda angústia existencial. O processo começava com uma seleção aleatória. Dados eram lançados, páginas eram abertas ao acaso, permitindo que a sincronicidade determinasse qual oráculo ofereceria a solução. O proprietário do livro agia como um mediador técnico, interpretando a sabedoria codificada para a situação específica. O oráculo 24 contém a instrução central: não tenha duas mentes sobre se algo acontecerá ou não. Acontecerá. Tenha coragem. Alegria e felicidade permanecerão com você por muito tempo. A linguagem elimina qualquer possibilidade de dúvida. O texto não sugere ou recomenda. Ele comanda a certeza absoluta como um pré-requisito técnico para a manifestação. O oráculo 34 intensifica essa abordagem. Avance imediatamente. Deus o ordenou. O sofrimento que você teve não importa, pois você alcançou o porto da vitória. A expressão porto da vitória descreve um estado de consciência onde o resultado já existe antes da manifestação física. O pergaminho estabelece que alcançar este porto depende exclusivamente da sua capacidade de manter a mente unificada. Louis Endig identificou que o sistema funcionava como uma interface entre a consciência humana e o que o texto chama de autoridade divina. Cada oráculo continha 3 elementos estruturais. A eliminação da dúvida: não tenha duas mentes. A afirmação categórica do resultado: acontecerá. Você alcançou o porto da vitória. A instrução para agir imediatamente a partir dessa certeza: avance imediatamente. O manuscrito revela que os primeiros praticantes do cristianismo viam a adivinhação como um método legítimo de acesso à sabedoria superior, uma prática que contradiz radicalmente a teologia posterior. O termo evangelho significa literalmente boa nova. Este evangelho específico redefine o conceito. A boa nova não é sobre salvação futura, mas sobre a capacidade humana presente de acessar a vitória através da eliminação do conflito interior. O texto trata a dualidade mental como um obstáculo técnico à manifestação, não como uma falha moral ou espiritual. A casa única, pensamento e emoção em harmonia.
Em paralelo, o Evangelho de Tomé fornece a mecânica complementar. O versículo 48 estabelece: se dois fizerem as pazes em uma única casa, eles dirão à montanha: move-te, e ela se moverá. A casa representa o corpo humano, onde o pensamento e a emoção devem estabelecer a paz, eliminando a contradição interna. O versículo 106 expande: quando fizerdes dos dois um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes à montanha, move-te, ela se moverá. A repetição da metáfora da montanha indica a sua importância técnica. Montanhas representam obstáculos aparentemente irremovíveis na realidade física, doenças crônicas, dívidas massivas, relações desfeitas. O poder de movê-los surge exclusivamente da unificação interior. Quando o pensamento e a emoção param de se contradizer, a realidade externa deve ceder. Greg Braden identifica este processo como tecnologia interior, um conjunto de instruções precisas para a manipulação da matéria através da consciência. A espiritualidade inicial preservou múltiplos sistemas para eliminar a dualidade mental. Os gnósticos descreviam o processo como fazer do masculino e do feminino uma só coisa. O Cristo, segundo Tomé, instruiu: quando transformardes o dois em um e fizerdes o interior como o exterior e o exterior como o interior, então entrareis no reino. O reino não é um local póstumo, mas um estado de consciência imediatamente acessível. A supressão desses textos no século IV coincide com a padronização do cânone bíblico sob Constantino. Narrativas moralizantes substituíram as instruções técnicas. A oração transformou-se de tecnologia interior em o conhecimento de que o sentimento é a criação deu lugar à crença de que pedir é esperar. O Evangelho dos Lotes de Maria sobreviveu porque sua função oracular o manteve em uso contínuo nas comunidades cristãs remotas do Egito. Enquanto outros textos eram destruídos, este pergaminho continuou a ser consultado secretamente por aqueles que precisavam de respostas diretas, não de sermões ou parábolas, mas de soluções técnicas para problemas concretos. A implicação revolucionária destes manuscritos reside na revelação de que a espiritualidade original ensinava a manifestação consciente através da eliminação da dúvida. Não se tratava de fé cega, mas de engenharia da consciência, a aplicação sistemática de estados mentais unificados para produzir resultados físicos previsíveis. Os oráculos forneciam o gatilho psicológico necessário para alcançar essa unificação, funcionando como uma tecnologia da sincronicidade que alinhava a consciência individual com o que os textos chamam de vontade divina, o fluxo natural da manifestação quando a resistência mental cessa, o protocolo da certeza inabalável. A instrução central dos oráculos antigos ataca o problema fundamental da manifestação, a mente dividida. Quando você oscila entre vai acontecer e talvez não aconteça, você está transmitindo duas frequências contraditórias ao campo unificado que se anulam mutuamente. O resultado é a paralisia manifestadora. Seus desejos permanecem suspensos no reino da possibilidade sem nunca se cristalizarem na matéria densa. O Oráculo 24 estabelece o protocolo técnico: identificar onde existe a hesitação, eliminar completamente a possibilidade de falha da equação mental, sustentar a certeza até que a alegria se torne permanente. A palavra permanente indica que o estado emocional deve persistir independentemente das aparências externas. A física quântica confirma este princípio através do colapso da função de onda. Antes da observação, todas as possibilidades coexistem simultaneamente. O ato de observar com uma intenção específica colapsa as infinitas possibilidades em uma única realidade. A mente dual mantém múltiplas possibilidades ativas, impedindo o colapso definitivo.
A mente unificada força o colapso em uma direção específica. O oráculo 34 acrescenta o elemento temporal. Avance imediatamente. A hesitação reintroduz a dúvida. Cada segundo de atraso permite que a mente reconstrua cenários alternativos. A ação imediata sela a decisão quântica antes que a oscilação mental possa recomeçar. Os antigos compreendiam que a janela entre a decisão e a manifestação deve ser preenchida com movimento dirigido. Gregg Braden documentou este fenômeno ao estudar as tradições de oração tibetanas. Os monges não pedem por cura, eles veem o corpo já restaurado. Eles não imploram por paz, eles sentem a paz já estabelecida. A diferença entre pedir e agradecer representa polos opostos do espectro manifestador. Pedir reforça a ausência. Agradecer confirma a presença. A neurociência identificou que o cérebro processa cerca de 60 mil pensamentos por dia, sendo 80% repetições de padrões anteriores. A mente dual surge desta cacofonia interna, onde vozes contraditórias competem constantemente. Uma parte acredita no sucesso, enquanto outra antecipa a falha. Uma visualiza a abundância, enquanto outra calcula a escassez. O processo de unificação exige o que os essênios chamavam de comunhão, não uma conversa com forças externas, mas um alinhamento interno entre os aspectos fragmentados da consciência. O Evangelho essênio da paz preserva a instrução. No momento entre a inalação e a exalação, todos os mistérios se ocultam. Esse momento representa o ponto de equilíbrio onde as dualidades cessam temporariamente. A tradição sufi oferece uma perspectiva complementar. Rumi escreveu: venda a sua inteligência e compre o espanto. A inteligência representa a mente calculadora que pesa probabilidades. O espanto descreve o estado anterior ao julgamento, onde todas as opções permanecem igualmente válidas. Deste estado neutro, uma intenção singular pode emergir sem oposição interna. O conceito de porto da vitória no oráculo 34 merece análise profunda. Um porto oferece proteção natural contra tempestades. Metaforicamente, ele representa um estado de consciência protegido das tempestades da dúvida. Alcançar este porto não significa fugir do mundo, mas estabelecer um centro inabalável de certeza em meio ao aparente caos. Experimentos no HeartMath Institute demonstraram que quando o coração entra em coerência, um ritmo regular e harmonioso, o cérebro se sincroniza automaticamente. A coerência cardíaca emerge quando emoções como gratidão, apreço ou amor são sustentadas por períodos específicos. Essas emoções eliminam naturalmente a dualidade, pois não podem coexistir com seus opostos: medo, escassez. A instrução de não ter duas mentes se traduz fisiologicamente como a coerência entre os três centros de processamento neural: o cérebro, o coração e o sistema entérico, cérebro intestinal. Quando esses três cérebros transmitem a mesma mensagem, o campo eletromagnético humano se amplifica exponencialmente. Essa amplificação é detectável a metros de distância do corpo, criando o que os antigos chamavam de presença. Se este ensinamento sobre a unificação do coração e da mente ressoou com a sua alma e acendeu uma nova luz em sua busca, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos juntos e de forma ininterrupta continuarmos a desvendar os códigos mais profundos da nossa existência. Juntos, elevamos a frequência deste espaço sagrado. Eliminar a dualidade não significa suprimir pensamentos negativos por força de vontade. Tentar não pensar em algo garante a sua persistência. O método correto envolve saturar a consciência com a realidade escolhida até que não reste espaço psíquico para alternativas. Assim como um copo cheio de água não pode conter ar simultaneamente, uma mente preenchida com a certeza não pode abrigar a dúvida. O segredo técnico está na sequência.
decisão irrevogável do resultado desejado. Sentimento correspondente à decisão, ação alinhada com o sentimento. Quando estes três elementos operam em sincronia, a manifestação se torna inevitável. O campo unificado não pode responder de outra forma a não ser espelhando a certeza unificada. Os grandes realizadores do mundo, os super ricos, não apenas em dinheiro, mas em experiência de vida, intuem ou aprendem este princípio cedo. Eles não esperam ter o dinheiro para se sentir prósperos. Eles sentem a prosperidade antes de ver os números. Eles não esperam pelas oportunidades para agir com confiança. Eles agem com a certeza de que as oportunidades surgirão. A mente unificada cria um campo gravitacional que atrai as circunstâncias correspondentes. A equação fundamental: pensamento. 6. Emoção, montanha em movimento. O versículo 106 do Evangelho de Tomé contém a equação fundamental da manifestação. Quando fizerdes do pensamento e da emoção uma só força, direis à montanha: move-te, e ela se moverá. Greg Braden dedicou 2 décadas a decifrar esta instrução através de análises comparativas entre textos aramaicos, experiências com comunidades indígenas e validação através da física quântica moderna. O pensamento fornece a matriz, a imagem mental específica do resultado desejado. Você visualiza a nova vocação, a relação restaurada, a vitalidade plena. Mas o pensamento sozinho é impotente. Milhões visualizam a fortuna diariamente, sem nunca manifestá-la. O componente faltante é a emoção, o combustível energético que imprime a matriz mental no campo unificado. Emoção, aqui, não significa sentimentalismo vago. Os textos antigos se referem à carga eletromagnética mensurável que o corpo gera ao experienciar estados emocionais específicos. O Institute of Heart Math documentou que emoções como a raiva produzem padrões caóticos no campo eletromagnético cardíaco, enquanto a gratidão gera ondas coerentes e mensuráveis que se estendem até 3 metros além do corpo físico. Quando o pensamento e a emoção operam separadamente, você tem o fenômeno universal da frustração humana. Saber exatamente o que se quer, mas sentir o oposto. Visualizar a abundância sentindo a escassez. Imaginar a saúde temendo a doença. Essa desconexão entre mente e coração envia ao campo 2 instruções contraditórias que se anulam. O versículo 48 oferece a geografia interna do processo. Se 2 fizerem as pazes em uma única casa, a casa é o corpo humano. Os 2 são o pensamento e a emoção. Paz não significa ausência de atividade, mas sincronização harmônica, como 2 instrumentos afinados na mesma frequência. O pensamento e a emoção devem vibrar em ressonância. O abade tibetano demonstrou fisicamente este princípio. Durante 14 horas de cânticos diários, sinos, mudras e mantras, os monges não estão pedindo nada. Eles estão sistematicamente gerando o estado emocional correspondente ao que escolheram manifestar. Paz, cura global. Os instrumentos, o incenso e os movimentos corporais são tecnologias auxiliares para alcançar e manter a fusão entre pensamento e emoção. A montanha aparece repetidamente como metáfora, e não por acaso. Montanhas representam os aspectos da realidade considerados mais sólidos, permanentes e imutáveis. Se a consciência unificada pode mover montanhas, nenhum obstáculo menor pode resistir. Os antigos escolheram deliberadamente o exemplo mais extremo para eliminar as limitações mentais sobre o que é possível. O Cristo expandiu este ensinamento através de demonstrações práticas. Os evangelhos canônicos preservaram fragmentos, multiplicação dos pães, transmutação da água em vinho, caminhar sobre as águas. Cada milagre demonstrava o mesmo princípio. A matéria obedece à consciência quando o pensamento e a emoção operam como uma única força.
O segredo técnico está na palavra fazer. Quando você fizer dos dois um, fazer implica um processo ativo, não uma espera passiva. Você constrói ativamente a ponte entre pensamento e emoção através de prática deliberada. Os essênios desenvolveram protocolos específicos: jejum para limpar a mente, respiração para acalmar as emoções e orações para sincronizar ambos. A física moderna valida este mecanismo através do entrelaçamento quântico. Quando duas partículas se entrelaçam, mudanças em uma afetam instantaneamente a outra, independentemente da distância. Pensamento e emoção, quando entrelaçados, criam um campo unificado que o universo físico deve espelhar. Não há escolha no nível quântico, apenas correspondência automática. O texto especifica filhos do homem como resultado desta unificação. Filho do homem, nos textos aramaicos, designa o ser humano operando em sua plena capacidade, não limitado pela dualidade que caracteriza a experiência comum. É o estado onde o poder criativo latente em cada pessoa se torna ativo e direcionável. Alquimistas medievais preservaram este conhecimento através de símbolos. O casamento alquímico entre Sol e Lua, entre enxofre e Mercúrio, entre rei e rainha, representa sempre a mesma operação, a unificação de opostos complementares dentro da consciência humana. A pedra filosofal resultante não transmuta literalmente chumbo em ouro. Ela transmuta a consciência dividida em consciência unificada, que então pode transmutar qualquer aspecto da realidade. A prova empírica e o caminho prático. Experimentos contemporâneos confirmam o poder desta unificação. Quando grupos de meditadores alcançam a coerência coletiva entre pensamento e emoção, os índices de criminalidade diminuem mensuravelmente nas redondezas. O projeto de paz internacional no Oriente Médio, publicado no Journal of Conflict Resolution em 1988, documentou reduções de 76% em crimes de guerra durante períodos específicos de meditação unificada. A instrução final é prática. Comece com pequenas montanhas. Unifique o pensamento e a emoção em torno de resultados modestos. Sinta a gratidão pela vaga de estacionamento que surgirá. Experimente a alegria da ligação telefônica que está a caminho. Construa a evidência pessoal de que a tecnologia funciona. Cada sucesso fortalece a capacidade de manter o pensamento e a emoção unificados por períodos mais longos, movendo montanhas progressivamente maiores. O comando silencioso. A linguagem eletromagnética do coração. O campo divino não responde a palavras humanas. Esta descoberta revoluciona completamente a compreensão tradicional de oração. Quando o abade tibetano explicou que o sentimento é a oração, ele revelou o mecanismo fundamental. O universo reconhece e responde exclusivamente à linguagem eletromagnética gerada pelo coração humano quando o pensamento e a emoção se alinham. A matriz divina opera como um campo inteligente que Max Planck identificou como a mente por trás de toda a matéria. Este campo não processa a linguagem verbal, porque as palavras são construções culturais arbitrárias. O campo responde à assinatura vibracional específica que emana do coração, ondas elétricas e magnéticas que carregam a informação real do que sentimos e não do que dizemos. O coração humano gera o campo eletromagnético mais poderoso do corpo. Cada batida, cerca de 100.000 por dia, transmite uma mensagem codificada ao campo unificado. Quando você pronuncia "eu quero a prosperidade", sentindo o medo da escassez, o campo responde ao medo e não às palavras. A frequência eletromagnética do sentimento é o comando real. A distinção entre orar pedindo e orar sendo transforma radicalmente a prática espiritual. Pedir chuva em uma seca reforça a percepção de falta de água. Sentir gratidão pela chuva como um fato consumado transmite ao campo a instrução de que a chuva já existe. A tradição Navajo
Preserva este conhecimento. Você deve sentir a lama entre os dedos, o cheiro de chuva nas paredes de adobe e a sensação de umidade na pele. Quando todos os sentidos concordam internamente que algo já existe, o coração transmite essa certeza como um comando eletromagnético. Quando pedimos para que algo aconteça, os anciãos indígenas ensinam: nós damos poder ao que não temos. Orações para curar fortalecem a doença porque confirmam a sua presença. Orações pela paz intensificam o conflito porque partem do reconhecimento da guerra. O campo espelha exatamente o que você transmite, não as suas intenções verbais, mas a sua frequência emocional dominante. Os essênios codificaram este princípio no Evangelho da Paz. A terra e tudo o que nela habita não é senão um reflexo do reino do Pai Celestial. O reflexo não interpreta, não julga, ele simplesmente devolve o que recebe. Como um espelho quântico perfeito, a realidade física se conforma à qualidade do sentimento que você sustenta em seu coração. A tradução aramaica original de João 16, 23, 24 preserva instruções que foram suprimidas deliberadamente. Pedi sem motivos ocultos e sede envolvidos pela vossa resposta. Envolvei-vos com aquilo que desejais, para que a vossa alegria seja completa. O texto não diz, espere pela resposta, ou creia que ela virá. Ele comanda que você se envolva agora com o sentimento da realidade desejada. Pedir de dentro do nome, como especifica o texto aramaico, significa habitar completamente o estado desejado antes de sua manifestação física. É a diferença fundamental entre observar algo externamente e estar totalmente imerso nele. O nome representa o campo de possibilidades infinitas. Pedir de dentro significa já estar vibrando na frequência da resposta. Santa Catarina de Siena compreendeu esta mecânica quando afirmou: a força que criou os esplendores inimagináveis se refugiou em nós e seguirá nossos comandos. O poder criativo universal responde aos comandos do coração humano, mas apenas quando falamos através da linguagem silenciosa do sentimento unificado. Os manuscritos de Nag Hammadi reforçam: se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. O poder já está presente internamente, esperando pela ativação através da qualidade correta do sentimento. Ele não vem de fora através de súplicas. Ele emerge de dentro quando você gera gratidão pela resposta já recebida. O processo exige saturação sensorial completa. Internamente, ver o resultado. Ouvir os sons associados, sentir as texturas, experimentar os aromas. Quando todos os sentidos concordam que algo já existe, o coração aceita como realidade e transmite essa certeza ao campo. Cada sentido adicional amplifica a coerência da transmissão. A física quântica confirma que o ato de observar, com uma expectativa específica, colapsa as ondas de probabilidade em partículas de matéria. Mas a qualidade emocional da observação determina a direção do colapso. Observar com gratidão colapsa as possibilidades na direção do que é apreciado. Observar com medo materializa o que é temido. A subversão do conceito de oração. No século IV, durante o Concílio de Nicéia, sob Constantino, as Escrituras sofreram uma edição sistemática que removeu instruções técnicas precisas sobre como a oração funciona. A Bíblia moderna apresenta João 16, 23, 24 de forma condensada. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Esta tradução omite exatamente o método operacional que torna a oração eficaz. O texto aramaico original, preservado em manuscritos que antecedem as edições romanas, revela a instrução completa. Todas as coisas que pedirdes de forma reta e direta, de dentro do meu nome, vos serão dadas. Até agora não fizestes isto. Pedi sem um motivo oculto e sede envolvidos pela vossa resposta. Envolvei-vos com aquilo que desejais, para que a vossa alegria seja completa.
As frases suprimidas, pedi sem um motivo oculto e sede envolvidos pela vossa resposta, contém a chave operacional. Motivo oculto se traduz do aramaico como dupla agenda ou mente dividida. Você não pode simultaneamente pedir saúde e temer a doença. A instrução exige pureza de intenção, uma única frequência emocional sem contradição interna. Ser envolvido e envolver-se descrevem a imersão sensorial completa. A língua aramaica usa termos que significam literalmente estar dentro de ou habitar em. Não é a observação externa de algo desejado, mas a habitação interna da realidade escolhida. A diferença entre observar uma casa e morar nela, entre ver o alimento e prová-lo, entre imaginar o calor e senti-lo penetrar a pele. A expressão de dentro do nome foi completamente eliminada das traduções modernas. No contexto aramaico, o nome representa o campo de potencial infinito, o que a física quântica chama de campo de probabilidades antes do colapso da função de onda. Pedir de dentro significa já estar vibrando na frequência da manifestação antes que ela apareça fisicamente. O Evangelho Essênio da Paz, completamente suprimido do cânone oficial, preserva instruções ainda mais explícitas. No momento entre a inalação e a exalação, todos os mistérios se ocultam. Esse momento representa o ponto de equilíbrio quântico onde todas as possibilidades coexistem. É o instante onde a consciência pode imprimir uma nova direção na matéria. As edições do século IV coincidiram com a institucionalização do cristianismo como religião estatal romana. O poder de manifestação individual ameaçava a estrutura hierárquica emergente. Se cada pessoa pudesse acessar o poder divino diretamente através da tecnologia interior, a mediação sacerdotal se tornaria obsoleta. A solução foi transformar a oração de tecnologia em súplica, de comando em pedido, de certeza em esperança. O princípio de Neville Goddard e a confirmação final. O Evangelho de Tomé, deliberadamente excluído, preserva o ensinamento original. Quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrareis no reino. O reino não é um destino póstumo, é um estado de consciência imediatamente acessível quando a realidade interna e externa se sincronizam. Quando o que você sente internamente corresponde ao que você deseja externamente, a manifestação se torna automática. Textos gnósticos suprimidos descrevem o mesmo processo com variações linguísticas. O Evangelho de Filipe especifica: Deus é um tintureiro. As cores boas, as verdadeiras, morrem com as coisas que foram tingidas nelas. A metáfora revela que você deve se tingir completamente com a qualidade daquilo que deseja manifestar. Não basta pensar na prosperidade. Você deve estar completamente tingido pela frequência da abundância. Traduções modernas também alteraram tempos verbais cruciais, onde o aramaico usa presente contínuo, você está recebendo. As versões atuais usam futuro, vós recebereis. Essa mudança transfere a manifestação do agora para um momento indefinido. O texto original instrui a sentir o recebimento acontecendo neste momento, não a esperar por ele no futuro. A palavra aramaica para oração, slotha, significa literalmente ajustar ou sintonizar, como afinar um instrumento musical. Não significa pedir ou implorar. Edições posteriores substituíram este conceito técnico de ajuste de frequência por conceitos de petição e súplica que mantêm o poder fora do indivíduo. O impacto destas edições foi devastador. Por 17 séculos, a humanidade perdeu o acesso às instruções precisas para a manifestação consciente. Milhões repetem palavras vazias, acreditando que são orações, enquanto o mecanismo real, sentir gratidão pela resposta já presente, permanece desconhecido. A súplica substituiu o comando. A esperança substituiu a certeza. A espera substituiu a manifestação.
Neville Goddard redescobriu no século XX o idêntico princípio técnico preservado nos evangelhos apócrifos. Em O Poder da Consciência, ele cristaliza a lei. Para realizar um desejo, é imperativo transformar o sonho futuro em fato presente através da assunção do sentimento do desejo realizado. Neville não tinha acesso aos manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945. Sua convergência independente com os textos antigos confirma a existência de uma mecânica universal de manifestação. A lei da assunção opera pelo mesmo mecanismo descrito nas instruções aramaicas suprimidas. Você assume o sentimento de já possuir, não a visualização mental, mas a saturação emocional completa. Neville instruía: adormeça todas as noites no estado emocional do desejo realizado. O sentimento é o segredo, ele repetia, ecoando precisamente o que o abade tibetano revelaria décadas depois. A disciplina necessária para sustentar o sentimento de vitória, enquanto as aparências mostram derrota, exige o que Neville chamava de fé, do tipo que move montanhas, a mesma metáfora usada no Evangelho de Tomé. As montanhas simbolizam as circunstâncias aparentemente imutáveis que só cedem quando a consciência mantém a frequência unificada sem oscilação. O projeto de paz internacional demonstrou empiricamente esta tecnologia espiritual. Grupos treinados mantiveram o sentimento da paz já estabelecida. Não oravam pedindo paz. Eles a sentiam presente, completa, vibrando através de seus corpos. Os resultados foram mensuráveis. Crimes violentos despencaram, acidentes diminuíram drasticamente e visitas a emergências hospitalares reduziram. Quando as sessões terminaram e o sentimento cessou, a violência retornou. A fórmula derivada revela que a raiz quadrada de 1% da população, mantendo a coerência cardíaca, influencia o campo morfogenético coletivo. O campo responde à massa crítica de consciências alinhadas que transmitem a mesma frequência. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários abaixo e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Qual é a montanha que você está pronto para mover através da unificação do seu pensamento e sentimento? Ao se inscrever no canal, você nutre este espaço sagrado de revelação. Juntos, elevamos a vibração.